Alguém aí do meu canal pediu para eu fazer o chapéu do fim. Peguei da internet aí o molde, desenhei. Eu simplesmente desenhei a partir do que eu vi na internet. Eu não copiei, eu não baixei a imagem. Sempre é bom a gente montar o molde antes para ver se, né, se vai dar certo a ideia. Cortei as partes aqui, ó. Adaptei com alfinete, montei o meu molde. Eu uni, né, pra gente ver lá na manequim como ficou, e vou deixar unido assim, dessa forma, para cortar o tecido. Aqui atrás eu vou abrir só a parte de trás e vou deixar uma peça única, essa aqui, para recortar o tecido dessa forma. Esse aqui nós sabemos que são 2 vezes, né? Simplesmente vamos fazer 2 peças dessas de tecido. 2 peças dessa aí e 2 peças dessa. Meio metro de feltro branco é o suficiente, gente. Tem bastante feltro aqui. Nós vamos abrir, ó. Dobramos o feltro ao meio. Vamos prender o molde com alfinetinho. Esticamos aqui toda a peça, né? Como vocês viram, gente, eu deixei unido a parte do meio aqui, a parte central. Eu poderia ter escolhido essa parte aqui pra deixar colado e não essa. Por que eu escolhi essa? Porque essa peça aqui vai ficar bem na testa do fim. Será a testa. Então vai ficar feio, né? Vai mostrar uma costura aqui. Para não mostrar uma costura, eu uni essas 2 peças e vou fazer assim. Agora aqui atrás, aqui vai ficar na parte de trás, não tem problema de eu deixar, de eu costurar, né? Algum ponto aqui eu vou ter que costurar mesmo. Então nós vamos agora recortar, ó. Já são 2 camadas aqui, ou seja, a gente só vai precisar fazer 2, né? Porque nós já unimos as peças, então são 2 partes que a gente tem que fazer dessa. E nós vamos recortar agora, gente, ó. Prendemos toda a peça com alfinete para ela não se movimentar. Aqui nós precisamos recortar 2 círculos. Já tenho aqui as 2 partes. É bom você colocar um alfinetinho aqui prendendo as 2 partes para você trabalhar. A orelha. E nós vamos fazer 4 vezes uma pecinha dessa, né? E aqui estão, gente, ó, todas as nossas peças cortadas, né? São 2 partes dessa, né? Porque a gente já uniu uma com a outra, então são 2 partes dessa aqui. 2 peças, 2 dessa aqui, e 2 dessa, e 2 dessa. Na verdade, 2 de cada, né? E agora chegou a hora da costura, gente. Então, nós vamos costurar. Deixe bem certinho uma pecinha em cima da outra. E aí, você adapta um alfinetinho, né? Pra manter essa costura no lugar. Essas peças aqui, nós vamos fechar toda essa borda e deixar aberto só por essa parte reta. Isso aqui é muito rápido, muito fácil de fazer. Não tem segredo. Só na bordinha, ó. Você tendo uma agulha maiorzinha. Muito pequena não é legal, mas ela grandinha, a minha ela é perfeita. Não é muito fina, não é grossa. Gente, costuramos, né, toda essa, olha só, deixamos aberta só essas 2 partes aqui, ó, e aqui embaixo, fechamos toda essa parte aqui de cima, né, e as orelhas também. O círculo nós ainda não vamos costurar, nós vamos montar essa peça na nossa manequim e eu vou mostrar como nós vamos fazer com o topo do chapéu, mas antes nós vamos desvirar. Eu vou experimentar colocar um pouco de feltro nessas 2 pontinhas, que são onde vai ficar, que é aquela peça que vai ficar no queixo, fechando o rostinho do fim. Pegamos aqui a nossa super útil agulha de tricô. E eu vou colocar só um pouquinho mesmo. Isso aqui isso é opcional, tá, gente? Isso é opcional. Eu vou fazer esse teste, vou colocar porque eu acho que pode, ficando gordinho, a parte do queixo fica mais interessante, ó. Eu peguei aqui
Coloquei o felcro aqui dentro, ó. E vou colocar assim só pra discretamente, pra ficar discretamente volumoso. Não é pra ficar muito volumoso, não. Costurou aqui as orelhinhas, ó. Nós vamos voltar à posição normal. Nós vamos colocar, pra ficar mais fofinho, um pouquinho de enchimento, tá? Isso é felcro. Vamos colocar um pouquinho só, pra ficar mais gordinha essa orelhinha. Voltar, aí tá ótimo, agora tá bom. Aí você vai costurar só para fechar, para o felcro não sair, porque aqui na verdade você vai, isso aqui vai ficar escondido. Vamos costurar também, mas antes de costurar, nós vamos tirar esse alfinetinho, sem mudar a posição do tecido, nós vamos colocar um pouquinho só, uma camada fina assim, ó, de felcro, para poder dar um volumezinho na cabeça do nosso fim, tá? Então, ó, não põe muito não, é só no meinho, porque você vai costurar nas bordas, né? Então, não pode atrapalhar a costura. Isso que é opcional também, tá, gente? Você não precisa fazer isso. Colocou aí você vai fechar aqui. Você vai ainda costurar, mas por enquanto a gente só vai fechar para que o felcro não saia de dentro. Quando você estiver fechando as laterais aqui do seu círculo, você vai ver exatamente onde é o meio, ó, desse círculo. O meio é aqui, né? Marcar aqui com um alfinete. Aqui do outro lado a mesma coisa. Aí, pronto. Mediu o meio, aí você vai adaptar as orelhinhas. Essas orelhinhas, gente, ela tem o lado mais baixo e o lado mais alto. O lado mais baixinho é pro lado de dentro do chapéu. Onde nós marcamos, nós vamos fazer um pequeno pique. Aqui com a tesoura só na faixa de cima, tá, gente? Ó. Deu aqui um pique. Aqui você deu outro também, aí você vai pegar a tesoura e vai cortar de um pique a outro. E aí você vai adaptar essa orelha aqui dentro desse cortezinho. Cortou de um lado, né? Já vamos cortar do outro também, já vamos deixar os dois ladinhos já marcados, ó. Na mesma linha nós marcamos aqui, vamos aqui por dentro a orelhinha, ó. Bem presinha, aí tá aqui. Desvirou, tá ela aqui presinha, né? E nós vamos colar outra orelha agora. Da mesma forma que nós costuramos, nós vamos costurar essa outra. Costuramos aqui as duas orelhas, olha só. Aí nós vamos desvirar. Na verdade, gente, essas orelhinhas devem ser adaptadas aqui na base antes de você vir com a outra parte, tá? Antes de você colocar o felcro, primeiro você adapta as orelhas, mas também se acontecer igual eu aqui que eu esqueci, não tem problema também não. Eu coloquei as orelhinhas, meu felcro tá aqui, eu só empurrei ele um pouquinho, agora eu voltei ao normal e nós vamos continuar agora, que é fechar, né, toda a borda aqui do círculo, para depois a gente adaptar lá na base, ou seja, lá no topo da cabeça do fim. Gente, como é que tá ficando? Eu quero que aqui em cima ele fique arredondado, por isso eu fiz esse enchimento aqui nessa peça, tá? Para costurar, nós vamos chegar aqui pra frente para você entender melhor. Essa costura deve ficar pra dentro, então nós vamos ver onde que é, ó, vamos virar. Aqui você poderia até costurar antes de vir com essa peça, tá? Porque nós colocamos o felcro. Seria interessante, mas não tem problema se você costurar sem fechar, não. Eu coloquei uma manta de felcro abertinha aqui, não poderia ser os bolinhos, tem que ser uma manta mesmo, para ela não sair do lugar. E eu acho que fica bem mais interessante assim, gente, olha só, dá bem mais a cara do fim. Bem mais cheinho, né? Muito só o tecido, ele fica muito magrinho. Eu achei que ficou bem interessante. Vamos ver até o final se isso vai valorizar ou vai estragar a nossa peça. Baixamos isso aqui pra gente ver, nós vamos analisar onde é o meio aqui, ó. Tá vendo que as orelhas estão uma de cada lado, né? Nós vamos ver onde é o meio e nós vamos costurar ao contrário aqui, tá? Pra que quando a gente voltar ela fique assim, tá? Então nós vamos virar assim
exatamente no meio. Aqui, ó. E vamos começar a nossa costura aqui voltada para dentro, tá? Vamos começar a nossa costura unindo aqui a parte da frente, né, o tampão. E agora, olha, só tá faltando a gente fechar aqui a parte de trás, nós vamos fazer isso agora. Acabamos de fechar aqui o topo da cabeça, precisamos organizar ainda a costura, mas aqui nós vamos fechar agora pelo lado de dentro, né? Vamos voltar ao contrário isso aqui, do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui com o topo da cabeça, ó, nós costuramos tudo aqui por dentro, adaptamos o tampo. E agora nós vamos continuar essa mesma costura. Engraçadinha para deixar tudo juntinho as pontinhas. E aí, gente, olha como é que ficou o nosso chapéu do fim. Para a primeira experiência ficou até legal, né, pessoal? Não podemos reclamar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar aí embaixo o gostei. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal para dar aquela forçona e até o próximo vídeo, se Deus quiser.